pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1, que trata dos espíritos. O tema, o assunto é progressão dos espíritos. Hoje nós vamos estudar com o Michel a partir do item 125. Caso você tenha interesse em assistir os estudos anteriores, você pode ir na nossa playlist, aqui no canal Estudar Kardec, ou na playlist do Kardec Tube, que você encontrará todos os estudos já realizados. E também contando aí, pedindo a você, caso não se inscreva em nossos canais, nos apoie, se inscrevendo aqui no canal Estudar Kardec, também no Kardec Tube. Depois o Michel vai falar um pouquinho sobre o Kardec Tube, pedindo a você também que curta, comente, compartilhe, convide mais pessoas para fazer parte do nosso estudo. Tem aqui ao meu lado, como já de costume, meu irmão, meu colega Michel Macedo, no qual eu passo a palavra. Michel. Boa noite, Laura. Boa noite a todos. Que a gente tenha aí um ótimo estudo, hoje estudando a questão 125 do Livro dos Espíritos, sobre o progresso dos espíritos. E como o Lauro falou, o Kardec Tube, da qual o Lauro aí ajuda diariamente, a gente tem lives todos os dias. Nós temos lives de segunda a sexta, 2 vezes por dia. Então a gente tem às 14 horas, de segunda a sexta, o Evangelho com o Espiritismo. E aí, à noite, nós temos hoje aqui, do Livro dos Espíritos. Amanhã, a gente tem um estudo. Amanhã eu vou fazer às 20 horas, tem um estudo do Nosso Lar. Quarta, às 20 horas, o que é o Espiritismo. Quinta, às 20 horas, o site revistaespírita.net. Sexta-feira, às 20 horas, o Livro dos Médiuns. Lá no Kardec Tube, o Livro dos Médiuns é um estudo fechado para assinantes. Então, aqueles que querem estudar conosco, assinem o Kardec Tube lá no meu canal, né? E aí pode estudar comigo e com o Lauro o Livro dos Médiuns, né? E tudo que a gente faz fica gravado, né? Fica gravado nas playlists. As pessoas podem acessar e ver tudo que a gente já fez e às vezes não consegue ver lá ao vivo, ver depois, fica tudo gravadinho, é só acessar a, a playlist. E que é muito importante, né, que as pessoas curtam, se inscrevam aqui no canal do Lauro, no meu. Isso também ajuda muito. E a gente tem um grupo no Whats também, vocês podem solicitar o link, a gente manda, você pode entrar. Então tem bastante coisa, né? Que a gente está desenvolvendo. Logo a gente vai começar a sortear livros lá no Kardec Tube. Estamos agora também com patrocínio de produtos. Então a gente compartilha o link, tanto aqui nas lives quanto lá no Instagram. A pessoa que compra o produto também está ajudando o Kardec Tube. Então o Kardec Tube está crescendo e a gente está investindo forte e evidentemente que os custos também aumentam, né? E na parte da manhã, todo mundo que abriu o Kardec Tube de manhã vai ver que a gente está ao vivo reprisando programas antigos, então é muita coisa. Tudo, evidentemente, em torno de Kardec, para que mais pessoas possam estudar e conhecer. Laura. Muito bom, muito bom. Então, já quero aqui saudar a Aparecida, desejando uma boa noite e agradecendo, claro, pela presença. Aqui nós temos a Henriette, também temos o Daniel e a Elaine, mais, deixa eu me colocar aqui, a Eduarda. Então, quero aqui agradecer a presença de vocês. Fiquem à vontade para participar, né? Comentem, perguntem, sempre é muito importante. E quem chegar logo mais também, né? Nós vamos aqui trazendo os nomes. Michel, você quer fazer alguma introdução ou podemos ir direto para o compartilhamento? Vamos ler a questão, daí a gente vai lembrando conforme lê também, né? Porque senão vai ficando. Então, vocês viram que a gente fez um exercício aí na questão passada, a gente filosofou bastante. E vamos agora para uma questão mais simples, né? 125, Kardec está tratando do progresso dos espíritos. Então, é a teoria espírita de como os espíritos progridem, isso é muito importante a gente entender como para o espiritismo os espíritos progridem. Eu sempre digo, as pessoas têm que prestar atenção no que está no Livro dos Espíritos, porque é a visão do espiritismo do assunto.
Tem muitas obras que às vezes espíritos ditam, que vêm através da mediunidade, ou até mesmo nas casas espíritas, no meio espírita, a gente vê pessoas falando e elas não percebem que entram em contradição com a ideia de progresso que está no Livro dos Espíritos. Então, muito cuidado. Para você saber o que o Espiritismo pensa, você tem que se guiar pela obra de Kardec e principalmente pelo Livro dos Espíritos. As outras opiniões são respeitáveis, mas não são opinião do Espiritismo. Então, você tem que ter muita clareza. Até para saber se você concorda ou não, você tem que ter clareza, né? Então, aqui ele vai seguir, né? Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Isso é uma pergunta boa, né? Porque basta que você pense o seguinte: lembra que para Deus ser justo tem que ter livre-arbítrio, tem que ter condição de igualdade da partida, senão Deus não é justo. Então, a teoria espírita coloca: Deus cria todos os espíritos iguais, e o que que é criar iguais? Sem nada, nem livre-arbítrio. Aí o espírito vai adquirindo livre-arbítrio, a partir do momento que tem livre-arbítrio, aí ele começa a responder pelas suas escolhas. Porque, claro, só faz sentido você responder por aquilo que você escolhe. Perceba a coerência da doutrina. Mas há espíritos que, por liberdade, escolhem o caminho do mal. A pergunta dele é muito inteligente, né? Será que aquele espírito que escolheu o caminho do mal, ele vai ter o mesmo destino do outro? Porque olha como a resposta é interessante. Dependendo da resposta, eu posso ter uma contradição com a justiça de Deus, né? Porque, ó, se eu digo que quem fez o mal vai chegar no mesmo lugar do que quem fez o bem, eu gero um atrito, porque eu digo assim, vai, então o que que adianta ser bom se o mal vai chegar no mesmo lugar que eu, né? Olha como eu poderia cair numa ideia de injustiça. Se o mal vai chegar, aquele que foi mal vai ter o mesmo destino daquele que foi bom, por que que eu vou ser bom então? Então eu teria uma injustiça. Mas, ao mesmo tempo, se eu digo que o mal não vai ter o mesmo destino do bom, eu também tenho uma injustiça. Porque Deus, então, condenaria eternamente o mal. Olha como a pergunta é inteligente. E aí, os espíritos têm uma saída para esse conflito que eu apresentei, que é genial. Sim. O que, que é sim? O mal vai chegar no mesmo grau de superioridade do que aqueles que seguiram o bem. Mas por que, que isso não é injusto? Olha o complemento. Mas as eternidades lhe serão mais longas. Agora você resolve. Então significa todos vão ter o mesmo fim, no sentido de objetivo, tá? Não no sentido de acabar. Todos vão chegar no mesmo objetivo. Todos vão se tornar espíritos puros. Todos. O que mostra a justiça de Deus e o quanto ele é bom. Não poderia ter espíritos eternamente no mal. Mas eu também não desestimulo o bom, porque o bom chega primeiro. Significa que ele passa mais tempo no bem, ele passa mais tempo sendo feliz. O mal vai ficar mais tempo sofrendo. E vai ter, claro, que reparar e aí sim chegar no bem. Então, a questão resolve o problema. Todos vão chegar no mesmo objetivo, mas aquele que escolhe o mal demora mais, sofre mais. Então, assim, ele consegue dar uma resposta que não cai em nenhuma contradição com os atributos de Deus. E aí ele explica a ideia de eternidades aqui, né? Por essas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. O que ele está explicando aqui? Ele vai falar isso em outros momentos, mas para a gente entender, tem espírito que está sofrendo que ele acha que vai sofrer para sempre. Como ele está sofrendo muito, se você conversar com ele, ele vai dizer que o sofrimento é eterno. Por quê? Porque ele não enxerga o fim do sofrimento. E ele julga que vai ser eterno. Então, muito cuidado. Não é que vai de fato ser eterno, mas a sensação que o espírito tem por não saber quando é que vai terminar aquele sofrimento é uma sensação de eternidade. É nesse sentido que os espíritos dizem que sofre eternamente.
Nesse sentido, porque no sentido literal não existe para o espiritismo. Porque se o espírito fosse condenado eternamente ao sofrimento, Deus não seria justo e nem bom. Então, olhem como eles conseguem jogar muito bem com os significados, mantendo a coerência da justiça e bondade de Deus. E a justiça da nossa progressão. Nós mesmos nos construímos por livre escolha, e que, claro, que aquele que desde o início escolhe só o bem ou mais o bem, ele vai chegar primeiro no estado de pureza. Laura. Pergunta. Bom, já que eles estão dizendo que, né, se deve entender o significado aqui da palavra eternidade, a ideia é que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos. Então a pergunta é: essa ideia de eternidade de seus sofrimentos está ligado à perturbação ou está ligado ao seu estado de inferioridade, ou seja, durante o período em que está perturbado e até mesmo depois, como espírito, reconhecendo que ainda precisa passar por tantas provas e que isso, né, vai lhe gerar mais e mais sofrimento. Então a pergunta é uma ou outra, ou é durante o período de perturbação, ou durante o período já de espírito lúcido, ou é ambas as coisas, Michel? A gente vai ter nas obras no período de perturbação, né? No período de perturbação, ele pensa que vai sofrer para sempre. Quando você pega os exemplos lá do céu e inferno, você vê que é no período de perturbação. Depois, ele sabe que para ele deixar de sofrer, ele tem que reencarnar e reparar. O que ele faz é evitar isso, mas ele sabe. Claro que esse saber também é limitado, né? Porque ele não tem muita, ele não, o espírito inferior não consegue ter uma ideia do futuro muito nítida, mas ele tem a consciência que ele precisa reparar o mal reencarnando. Por isso que muitos espíritos demoram muito para reencarnar, porque eles sabem que o caminho de reparação vai ser muito doloroso. Ele sabe que ele fez coisas que agora o sofrimento que virá, o trabalho das novas encarnações será muito duro. Então, ele evita, né? Mas ele sabe já, ele tem consciência de que algo precisa ser feito. Agora, no estado de perturbação, não. O estado de perturbação é pior que isso, porque no estado de perturbação ele realmente ele está num estado em que ele não consegue entender o fim do sofrimento. Mas essa perturbação pode durar muito tempo, né? Então, por isso que é um sofrimento terrível. Ele pode passar muito tempo achando que vai sofrer para sempre. Mas claro que ele só cai em condições assim espíritos que fizeram por onde merecer tudo isso, né? Espíritos que entram numa situação assim de desequilíbrio, e lembrando sempre que para o espiritismo eles mesmos criaram, não é que é alguém criando para eles, né? Eles mesmos criaram. Por isso que não há nenhuma injustiça, porque eles criaram a causa e tem o efeito. Mas graças a Deus, ele começa a vislumbrar um fim em algum momento, justamente pela bondade de Deus. Mas toda a confusão que a gente tem dos espíritos, ela se dá no estado de perturbação, né? Depois, os próprios inferiores têm uma noção mais clara das coisas, né? Eles só evitam, né? Eles evitam os espíritos superiores, eles evitam reencarnar. É por isso que demora as encarnações. Não, não, porque não é uma coisa assim que os espíritos ou Deus sai caçando o espírito culpado para obrigar a reencarnar. Não é assim que funciona, né? Tem que partir deles a decisão. Então tem muitos que é como a gente. Basta a gente pensar quantas coisas a gente sabe que a gente fez em alguns momentos que a gente foge, né, das consequências. A gente tenta fugir ao máximo. A gente diz assim, eu não vou encarar. O espírito tenta fugir, só que no mundo dos espíritos ele pode passar muitos anos e séculos fugindo. Só que chega um momento em que ele
chega um momento em que o tédio, né? O espírito parou de evoluir, ele vive um tédio, uma tristeza muito grande, uma infelicidade muito grande, né? Até que chega o ponto que ele começa a ver a felicidade dos bons, e ele queria ter aquilo, né? Aí ele percebe, olha, para eu ter aquilo, eu vou ter que encarar aquilo que eu criei no passado, né? Daí ele resolve reparar. Mas demora, pode demorar muito, né? Claro que quanto mais grave os casos, mais exceção é, né? Mas tem de tudo, né? Tem espírito que foge das consequências daquilo que fez. E, e muitos de nós, né? Todos nós vamos ter algum tipo de vergonha de alguma coisa. É a consequência de ser espírito imperfeito, né? Aqui a gente consegue esconder melhor, lá não, né? Lá a gente não consegue esconder. Então é por isso que o espírito sente vergonha. Por isso que o espírito, a gente às vezes lê as obras e a gente acha que quando os espíritos inferiores se afastam dos superiores, a gente acha que é por causa de alguma força dos espíritos superiores, né? Como se os espíritos superiores empurrassem, como se eles de alguma maneira afastassem. A gente diz, afastaram os espíritos, parece uma ação física, né? Mas não é assim. Espírito superior não agride ninguém. Os maus se afastam dos bons porque é desagradável para os maus a presença dos bons. Eles sentem vergonha, eles sentem culpa. Então, por isso que os maus se afastam. Nunca é por uma ação violenta dos bons. Às vezes a gente tem essa noção aí na literatura espírita, né? Como se os maus afastassem com fluido, com uma espécie de violência física. Não, isso não existe. Espírito bom jamais agride. Mas é justamente pela nossa culpa, né? De encarar um espírito justo. Como é aqui, quando a gente faz alguma coisa errada e encara quem a gente prejudicou, ou encara as pessoas que ficam sabendo, vem a vergonha. Se a gente pudesse, a gente fugia, né? Só que aqui a gente não pode fugir porque a gente tá preso num corpo, tá preso num contexto. Lá não, lá a gente pode fugir porque não tem barreira, né? Então a gente foge até passar muito tempo que o espírito se arrepende, quer reparar. Então é assim que o processo se dá, né? Laura. É, e durante esse período de perturbação em que o espírito acredita que vai sofrer eternamente, eu acho que a gente podia usar aqui até como um exemplo, mas é bem grosseiro. Vamos pegar aqui alguém que está com uma dor de dente, né, Michel? Michel, mais recentemente encarou isso, ele vai saber dizer bem. Que começa a doer ali no início da noite, e que você tem que esperar no outro dia para procurar socorro, uma ajuda médica. A noite, ela parece ser eterna. Eterno. Não é? Você olha no relógio e fala, gente, mas Não não passa. vai passar. Então, parece que esse sofrimento não acaba. Então, mal comparando, eu acredito que para o espírito é isso. Como não tem o tempo como nós temos aqui, então, para eles não vislumbra uma felicidade, é só sofrimento, sofrimento, sofrimento. Aquilo parece ser eterno. Michel. É uma analogia boa. Quando a gente está mergulhado no sofrimento, parece que é eterno. Mas é um eterno relativo, né? E é isso que ele quer explicar na 125, né? A dor, no momento que está doendo, parece que não tem fim. Mas tem. Isso é uma outra coisa importante, né? Que o Espiritismo coloca, é que tem fim. Todo sofrimento tem fim, graças a Deus. Então, por mais que dure muitos anos, sempre tem fim, sempre tem um jeito, uma solução, né? Só que às vezes, como diz o Lauro, às vezes você criou uma situação em que até passar o sofrimento e a dor leva um tempo, né? E aí você tem que encarar. Você que causou, né? Enquanto, que nem na analogia, enquanto não abrir o consultório do dentista, até ele resolver, eu vou sentir dor, né? Mas por que que não cuidou antes, né? Se tivesse cuidado antes, isso não tinha acontecido. É a mesma coisa com os espíritos. Muitos espíritos sofredores estão sofrendo. Ah, agora eu não quero mais sofrer. Ah, mas agora veio a dor, você não quer mais sofrer. Mas e a causa? Você construiu a causa, agora até você desconstruir a causa do sofrimento, você vai ficar sentindo, né? Esse é o problema. Então você tem o tempo em que você cria o problema, aí quando vem a consequência, agora tem o tempo até você descriar, né, o problema. Essa é a questão. Porque é melhor você não criar para evitar a dor, né?
Mas caso venha, você tem que agora encarar o bicho que você mesmo criou. Quem mandou não cuidar, né? Mas aí tem que suportar buscando a solução, né? Não é suportar ficando com a dor. Não. É isso aí, podemos seguir. Então, 127, chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros? Outra pergunta genial, né? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros. E a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Essa questão também é inteligente porque ela coloca o seguinte: depois que já chegaram todos, né, no estado de espírito puro. Aí tem diferença aquele que fez muita maldade, mas depois chegou no estado de espírito puro, e aquele que só fez o bem, né? Já chegaram os dois lá, né, no estágio de espírito puro. Mas aí Deus vai olhar diferente, Deus vai dizer assim: "Ah, eu lembro que tu fez isso e fez aquilo". Não, né? Deus olha de igual maneira. Depois, preste atenção para não achar que é uma ideia de injustiça. Depois que todos estão no estágio de espíritos puros, Deus olha de igual maneira. Por quê? Porque mesmo aquele que fez o mal, até chegar a ser espírito puro, ele já reparou, já pagou a dívida. Então não conta mais. Todos são puros mesmo, né? Não tem um mais puro ou menos puro que o outro. Então, depois que você é puro, todos são considerados iguais para Deus. Não tem diferenciação, mesmo que o passado tenha sido diferente, mas o passado foi reparado. Por isso que é um olhar igual para os puros. Claro que, com relação ao puro e ao espírito que é mal, que um dia vai ser puro, mas que ainda está na maldade, claro que Deus não julga os dois da mesma maneira, né? Porque seria injusto. Seria injusto com o puro, né? Ele julgar o mal da mesma maneira que ele julga o puro. Seria injusto com o puro. Mas ele está falando aqui dos puros que já foram maus. Aí diz, não, tem diferença. É a ideia do trabalhador da última hora que nós vamos estudar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os trabalhadores da última hora têm o mesmo pagamento dos que começaram antes. Por quê? Porque depois que você chega no estado de espírito puro, só tem felicidade. Seja quem chegou antes, seja quem chegou depois. É só felicidade. Mas isso depois que chega no estado de espírito puro. E o mal é uma fase. Isso que é o importante da 126. A escolha no mal é uma fase muito curta do espírito. Que depois que ele se torna espírito bom, ele não sucumbe mais. Então, a possibilidade que você tem de fazer o mal é um período muito curto na eternidade, na existência do espírito. Porque é só no estágio inicial da evolução. Depois você só escolhe o bem e é só felicidade, né? Então, o sofrimento ele dura muito pouco na evolução do espírito. Só que nós estamos nessa fase, né? Dura pouco, mas nós estamos nela agora, né? Como a gente ainda escolhe o mal, a gente sofre. Mas vai chegar um dia que a gente não vai mais escolher o mal. E aí não tem mais sofrimento, né? Não tem mais a causa, não tem o efeito. Cláudio. Muito bom. E fica claro aqui o que você comentou, né? Quando ele vai aqui no finalzinho da resposta, aqueles que são chamados maus, porque fica claro para o Espiritismo, né? Maus nos sentidos, como ele vai dizer, porque sucumbiram, né? Se transviaram, fizeram más escolhas e insistiram nessas más escolhas. Nesse sentido, não mal, né? Como é entendido pelas religiões, pela maioria, mal aquele ser que foi criado para o mal, né? Não é mal porque realmente fizeram escolhas não muito boas de jeito nenhum, né? Até porque ele conclui dizendo, né? Antes não eram mais do que simples espíritos, né? Então acho que isso fica muito em acordo com a justiça de Deus. Agora,
Michel, bom, a gente já tratou disso em uma ocasião, acho que quando nós estávamos na escala espírita, lá nos espíritos puros, mas o espírito puro, que ele chegou, claro, o espírito chegou no estado de pureza, mas que ele se transviou durante o caminho, se tornou um espírito mau. Ele é uma pergunta até difícil de responder, eu tenho, né, a gente está no campo aqui da especulação, mas ele chegou ao estado de pureza, esse que transviou. O conhecimento dele tem que ser equivalente, se é que eu posso usar essa palavra, daquele que chegou primeiro, né? Vamos imaginar dois espíritos, vamos só imaginar, dois espíritos que começaram. Um foi escolhendo bem, avançou rápido, o outro se transviou, se tornou mal. Aquele chegou no estado de pureza muito antes do que o segundo, mas o segundo chegou depois. Do ponto de vista do conhecimento, né? Eu não vou dizer moralidade, porque se tornaram puros. Eu penso que, né, deve ser o mesmo conhecimento, mesmo, gente, né? Depois o Michel me corrige aí. O mesmo no sentido assim, que ele adquiriu todo o conhecimento com o espírito puro, né, que a gente possa aqui especular, se tratando do nosso planeta, ou talvez do universo, não sei. Não sei se você entendeu a confusão que eu aprontei aqui, Michel. Entendi, sim. Não, mas é o conhecimento também, porque puro, espírito puro se tu lembrar lá da definição de espírito puro, não é só a parte moral, é conhecimento também. Os espíritos sabem tudo. Então, não lembra que, ó, só para te lembrar, tu lembrar dos conceitos, vai ficar clara a resposta. Lembra que os espíritos puros é classe única. Então, não, se você pegar os espíritos bons, não é classe única. Você tem quatro classes. Por quê? Porque a moral é a mesma, mas muda o conhecimento. Então, se tu me fizesse essa pergunta sobre a segunda ordem, aí tem diferenças. Puro não. Puro é classe única. Se alguém disser que tem diferença de um espírito puro para outro, ela criou duas classes, contradisse o livro dos espíritos. Espírito puro é puro. Puro em que sentido? Detém todo o conhecimento e todas as virtudes. Classe única. Lembra, toda vez que alguém colocar diferença entre os espíritos puros, está criando outras classes. Contradisse o livro dos espíritos. Então é isso. Vou pegar de novo o teu exemplo. Dois espíritos criados. Um foi escolhendo bem, escolhendo bem, escolhendo bem, chegou mais rápido. Chegou mais rápido. O outro escolheu bem, escolheu mal, caiu, levantou, chegou depois. Quando chegou, chegou mesmo. Não tem, por isso que ele diz: Deus olha de igual maneira. Olha a resposta. Por isso que é igual, a ideia de igualdade. Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros. Olha a resposta da pergunta. Igual maneira para os dois. Então é a mesma coisa. Puro é puro. Claro que se tu me perguntar assim, tá, Michel, como é que a gente imagina como é que diferencia um puro do outro? Não imagine. A gente tem que ficar com um conceito. Lembra que a gente fez esse exercício lá na escala espírita? Você fica com um conceito lógico. Olha, puro é puro, todos são iguais. Ponto. Mas como é que eu separo um puro do outro? Não sei. Espiritismo não responde. Ponto. Então, para tentar, às vezes a pessoa, para tentar responder uma coisa que ficou em aberto, ela estraga o que foi respondido, entende? Mas não pode, não vai, não, eu não posso fazer um exercício assim. Para tentar achar estabelecer como é que eu reconheço a individualidade de um puro para o outro. Aí eu estrago a teoria que diz que Deus olha de igual maneira para todos. Eu digo, não, é que um fez mais mal, o outro. Não, 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 não. É puro, classe única. Não sei como é que diferencia um do outro, mas todos os puros são iguais. Todos conhecem tudo, não falta nada. Não tem um puro que falta alguma coisa que o outro tem. Que o pessoal fica tendo. Por que que o pessoal diz isso? Eu já vi palestrante,
dizendo isso, porque eles querem tentar imaginar com as nossas ferramentas, mas ele não entendeu que o Livro dos Espíritos mostra que há questões insolúveis para o Espiritismo. Então, você não vai conseguir, com a sua ferramenta racional, resolver. Não tenta. Fica com o conceito. Espírito puro é classe única. Ponto. E, ó, Deus olha de igual maneira para ambos. Ponto. Assim eu mantenho a justiça de Deus, mantenho a coerência. Todo o resto, a não ser. Toda tentativa de fazer o resto é se perder num labirinto, onde a gente não saberia sair. A gente acredita, lembra? Acreditar e saber, quando na verdade nada sabereis. Então não. Mas eu sei que tem gente que lê as questões e tenta elaborar respostas, e aí gera uma confusão danada. E o pior, tem gente que começa nesse caminho e acredita que está com a razão. Aí a pessoa começa. Não, eu vou fazer só um exercíciozinho aqui para tentar imaginar. Kardec diz que não pode, mas eu vou tentar. A pessoa começa assim. Quando vê, ela começa a acreditar que sabe mais que Kardec. Você perdeu no labirinto. Então você fica com Kardec, olha, é classe única. Ah, mas eu estou tentando elaborar uma teoria aqui, fulano. Os espíritos é para você não tentar. Você quer? Então tente sozinho. E daqui a pouco a pessoa tenta, aí ela já começa a ouvir os espíritos pseudo-sábios. Aqui, ó. O espírito pseudo-sábio chega no ouvidinho dela e diz assim: Eu tenho uma teoria. E ela começa a escrever e ela acha: Nossa, tô vendo. Ih, Kardec disse que não conseguia, eu tô conseguindo. Daí ela lança o livro, daí ela já acha que revolucionou. Aí a pessoa que é estudada a hora diz assim: Meu Deus, fez uma gororoba que ela acha que explicou o que Kardec não explicou. Ela não explicou nada e saiu da tranquilidade e simplicidade de Kardec. Mas tem muitas pessoas que falam, é livre-arbítrio. Mas os espíritos alertaram: não vades além. As pessoas querem ir. Ah, não, eu sou acadêmico. Isso para mim é dogmatismo. Dizer que eu não posso ir além, eu quero ir. Então vai, criatura. Você quer ir? Os espíritos bons disseram, não vá. Você quer? Porque você diz que você não se submete cegamente? Então tudo bem, então vai. Mas vá sozinho. Mas você vai se perder em teorias, acreditando que está entendendo, que está revolucionando, e não vai enxergar que não respondeu. Então, comprovando que os espíritos estavam certos, né? Lau. E você tocou no cerne da questão, porque isso eu já ouvi. Eu já ouvi a pessoa ainda falou assim, gente, é uma questão de lógica. Aquele É, espírito puro que chegou primeiro, obviamente ele tem mais conhecimento do que o que chegou por último. E ele ainda, na época, ele deu exemplo. Você pega alguém que se formou em medicina, se tornou médico, e o outro que está começando agora. Um já é médico, o outro vai se tornar médico, mas né, já é um médico, mas não tem a mesma. Ele usou mais ou menos esse exemplo, né? Aí eu fiquei pensando, bom, então quer dizer que chega no estado de espírito puro, então, conforme ele está falando, os espíritos ainda continuam progredindo. Só pode, porque, como assim, sim. o espírito chegou primeiro, por ele ter chegado primeiro, o que chegou depois tem menos conhecimento. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Mas a pessoa que fez essa, essa fala que tu citou, ela não percebe é, a contradição que ela mesma estabeleceu no próprio exemplo. Ela não percebeu isso. Porque muitas pessoas que vêm depois são muito mais competentes e inteligentes do que quem veio antes. A própria analogia dela já desmente ela, né? Então você pensa o seguinte: você pega o Newton, pega Isaac Newton, por exemplo. Vamos usar a analogia dessa pessoa que formulou essa contradição que ela acha que é lógica. Essa bela tese. Pega a teoria do gênio, então.
Você sabe que o gênio, ele entra na universidade, ele já sabe mais do que os professores. E aí? O professor não chegou antes, ele sabe mais. Quer outro exemplo? Pega o Pascal, Blaise Pascal. Criança, criança. O pai dele entra no quarto e ele já tinha colocado na parede lá fórmulas matemáticas complexas. Sabia mais do que quem estava formado há muito tempo. A própria analogia dele, a analogia dele, ele não percebe a contradição que ele está dizendo que sempre quem vem depois é inferior, né? Só que ele não para pra pensar, mas peraí, e um Kardec da vida? Ou ele acha que Kardec não é mais que Pestalozzi? Não, dou outro exemplo se ele quer, e Jesus então é inferior a Moisés, né? Jesus veio depois, então Jesus sabe menos que Moisés. Ele não percebeu que na própria analogia que ele fez não faz sentido. É que ele está raciocinando com exemplos daqui. Ele não entendeu que chegar lá é chegar lá, é saber mesmo. Não é que eu vou chegar e agora eu preciso de um período para aprender tanto como o meu professor. Não. Ele está fazendo, de novo, ele está usando a ferramenta da razão dele, tentando resolver um problema que a razão dele não consegue. Não consegue. É bem como tu falou, bom, então, na lógica dele não tem classe única. Na, 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 na lógica dele não tem classe única. Ele entrou em contradição com a escala espírita e ele entrou em contradição com o capítulo lá dos trabalhadores da última hora, lá no Evangelho. E a analogia dele, a própria analogia dele tem exemplos contrários do que ele está afirmando. Então, veja. Então, Kardec foi muito mais sábio. É assim, ponto. Mais que isso, você cai em contradição, como ele está caindo, que ele está tentando ir além. Então ele fica, por isso que ele cai em contradição. Ele fica, não, mas então tem que ter uma evolução, não pode ser classe única. Mas os espíritos não foram por esse caminho. Os espíritos não foram por esse caminho, pelo caminho da eterna evolução, né? Que aí é uma eterna evolução, né? Eles não foram por esse caminho da eterna evolução. Eles afirmaram que há o estado de espírito puro. Interessante isso, né? Eles não foram pelo caminho da eterna evolução. Lauro, podemos ler mais uma? Quer comentar? Não, não, pode seguir. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais. Porém, não sabendo de onde vem, precisa que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem rapidamente em inteligência, como em moralidade. Eu estou conferindo aqui porque eu olho junto o francês, por isso que eu dou uma parada para olhar. Então, eles deixam muito claro que essa igualdade de criação é absoluta. É absoluta, porque não são só. Você poderia falar em faculdades morais, né? Em virtudes, em bem e mal, mas no conhecimento também. O espírito não tem conhecimento nenhum. Por isso a expressão não saber de onde veio, né? Não tem conhecimento. Aí, com o livre-arbítrio, ele vai adquirindo conhecimentos. Só que, claro, a gente vai estudar isso depois, o conhecimento, ele é mais rápido, né? A moralidade, ela demora mais. Porque conhecimento é assim, você sempre está conhecendo algo, né? Você nunca para de conhecer. Você nunca para de conhecer. Por isso que o progresso intelectual nunca para.
Que até mesmo quando você está fazendo mal, é conhecimento. A moralidade não, os espíritos vão dizer a moralidade estaciona. Por quê? Porque se você não estivesse fazendo bem, você está estacionado. Agora, intelectualmente, não, você está sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Basta ver o nosso crime. Pega aí criminosos do nosso país aí. Tá duvidando que que eles usam a inteligência? Pega os noticiários aí para te ver o jeito que os nossos criminosos têm criatividade para fazer os crimes que cometem. Quem acompanha a notícia, pega um noticiário aí, que qualquer um desses que tem aí na tarde, na TV, que você vai ver que a inteligência não para nunca, né? Pega os. Olha, tem cada coisa que a gente vê na TV que os criminosos fazem para roubar, assaltar, matar, dar golpe, que tu fica assim. E se usasse para o bem, né? Essa inteligência. Mas nota, é a inteligência, né? As pessoas que dão golpe, que montam estratégias aí para roubar, o chamado crime organizado, né? Olha a palavra, organizado, demanda inteligência, demanda inteligência. Há pouco tempo a gente viu nos noticiários aí que o crime organizado tá participando até do mercado financeiro. Tem que ter inteligência para isso, né? Mas tá usando para o mal. Então a inteligência nunca para de se desenvolver. A moralidade para, ela estaciona. Você está fazendo mal, você está estacionado. A inteligência não. Tudo que a gente faz todo dia é um aprendizado, é um exercício, isso não para nunca. Mas ele deixa claro na teoria espírita de que lá no início não, no início é todos iguais, né? Completamente ignorantes. Por isso que Kardec vai desenvolver isso depois, né? O espírito primitivo, ele tem uma vida praticamente animal, né? Só guiado pelo corpo. Kardec vai desenvolver uma teoria sobre o instinto lá na Gênese, que ele deixa claro que é teoria, né? Porque o espírito tem uma coisa chamada instinto, que é um mistério, né? Mas tem uma coisa que o guia, até que ele começa a fazer as próprias escolhas, né? Até que. É a analogia da criança, né? A analogia da criança que o bebê não tem escolha própria, né? Ele é totalmente dependente da mãe, do pai, e em algum momento ele passa a fazer escolhas, né? Nasce o livre-arbítrio. Tem uma nota de Kardec, não sei se tu quer comentar antes ou se a gente já lê lá. Não, tem esse comentário aqui do Daniel, que eu acho que é interessante, porque passa por aquele início lá que você falou do espírito fugir, tá? Entendeu? Eu acho que talvez se ele quisesse comentar ele, fique à vontade. Com esse entendimento do motivo da fuga, muda muito a relação da prece pelos sofredores, pelo menos para mim agora. É porque quando você faz prece, você começa a mexer com o espírito, provocando nele o desejo de mudar, né? Por que que provoca o desejo de mudar? Porque ele tem uma sensação com a sua prece. Quando você faz prece para o espírito sofredor, ele tem uma sensação muito agradável, muito prazerosa. E ele quer aquilo. Percebe por que que a prece mexe com ele? Porque é algo tão bom que ele quer mais. E para querer mais, ele vê que ele tem que mudar certas coisas. Então você acaba estimulando ele a se mexer, né? Exatamente por isso. A prece causa prazer nos espíritos. Por isso que eles pedem tanto. E aí ele quer mais, quer mais. E aí ele percebe, bom, então eu tenho que me mexer. Você provoca no espírito que ele se mexa, que ele resolva sair do lugar que está para começar a voltar a progredir, né? Por isso que a prece é muito importante, né? Posso ler, Laura, ou tu quer comentar? Não, à vontade. Então é um comentário de Kardec para encerrar o assunto, né? Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, então vejam que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Isso aqui é uma coisa muito importante.
não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam sem transição da infância à madureza. Isso aqui é muito importante. O espírito que só segue o caminho do bem no início, ele não é perfeito. Ele ainda tem que passar por provas. Só que para ele é mais fácil e mais rápido. Porque ele não tem maus pendores. Ou seja, ele não tem tendências ruins que vão atrapalhar ele, né? Qual é que é o nosso problema? A gente tem maus pendores, más tendências. A gente está tentando fazer o bem e vem o desejo de fazer o mal. Daí a gente tem que lutar contra o desejo de fazer o mal para poder escolher o bem. Essa luta que a gente tem interna, o espírito que só escolheu o bem não tem. Por isso que ele progride mais rápido. Mas nota, ele precisa progredir e aprender. É como um aluno, né? Kardec usou um exemplo aqui da criança para se tornar madura, ela não pode pular da infância para a madureza, né? A gente pode fazer uma outra analogia, é como a criança que vai bem na escola. Ela está lá no primeiro ano e ela não tira nenhuma nota ruim, ela é muito correta, mas mesmo assim ela tem que passar pelo segundo, terceiro, quarto. Ela é melhor do que aquele que vai reprovar, mas ela não está pronta. Essa analogia faz a gente entender, né? Então, mas então não vale a pena fazer o bem. Vale, porque você progride muito mais rápido e várias dores e sofrimentos você evita. Mas não pense que isso faz ele pular as provas que ele tem que passar. Por isso que o espírito que só escolhe o bem passa por provas. A gente passa por provas e expiações. Então a gente tem mais trabalho. E por isso que eles têm menos trabalho e chegam mais cedo. Mérito deles, né? Escolheram só o bem. Quem mandou a gente escolher o mal? Agora a gente tem que reparar o mal, mudar o costume que a gente adquiriu de fazer o mal, daí tem que lutar internamente. Olha o tempo que a gente gasta, se tivesse só o bem, podia estar indo, né? É como quem reprova na escola, né? Tem que repetir tudo de novo. Não precisava? Não precisava, né? Agora tem que repetir tudo de novo. Era só ter estudado antes. Essas analogias servem para a gente entender o caminho, né? Simplesmente assim, como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Essa é a importância que Kardec coloca, né, para você não confundir as analogias, que é o problema desse sujeito que tu citou antes, Lau. Ele está confundindo a analogia. E Kardec está explicando aqui, não confunda a sua analogia com um fato. Então, Kardec está comparando aí a criança com um espírito lá na sua origem, mas é só uma analogia, porque a criança já traz instintos. O espírito, quando é criado lá no início, não tem isso. Não tem tendências maus pendores. A gente confunde muito, eu vejo muito no movimento espírita as pessoas confundirem espírito imperfeito com espírito simples e ignorante. Não confunda. O espírito simples e ignorante já tem a tendência do mal. Por isso que é mais difícil fazer o bem, por isso que é uma luta interna, por isso que a gente cai e levanta. Mas esse conflito não existe no início da criação. Depois que você já tem a tendência, claro, aí tem o conflito, mas antes não tem nenhum conflito porque não tem tendência. Mas o espírito vai criar pelo seu livre-arbítrio. Por isso o problema de você fazer um mal é que você habitua e cria uma tendência. E agora não basta só você querer fazer o bem, tem que eliminar a tendência. Então você gasta tempo em dobro, né? Então não confunda espírito imperfeito com espírito simples e ignorante. Há muita confusão no meio espírita. É isso que eu digo. A pessoa ela quer usar o espírito imperfeito para entender o espírito simples e ignorante. Não é assim. Que nem esse rapaz, essa pessoa que tu citou, que tenta entender o espírito puro a partir do espírito imperfeito. Ele não entendeu, eu não posso fazer essas analogias.
Porque é outra coisa. A gente já caiu no mal, a gente já não sabe mais o que que é não praticar o mal. Então não tem mais como comparar. Só volta a se igualar depois, lá na frente. Percebe? Quando virar espírito puro, aí todo mundo se iguala de novo. Mas agora que já diferenciou, eu não posso mais usar eu como analogia para tentar entender um espírito que é de outra natureza moral. E é o que muitos tentam fazer, por isso que criam contradições, né? Lau. Ótimo. Então, para ficar bem claro, o espírito simples e ignorante, na sua origem, no seu começo, ele é nulidade moral ou nulidade intelectual, ou seja, ele é um livro branco. Todos os espíritos são criados assim. O espírito imperfeito é aquele que já desenvolveu, né, inteligência, que já tem o livre-arbítrio e que escolheu o caminho do mal. É isso. Daí é mais. Ele escolheu o caminho do mal e criou o desejo do mal. O desejo do mal. Isso. Que aí tá o problemão. Porque se você se você faz o mal, mas não cria o desejo, você sai do mal mais rápido. Mas a gente conseguiu a proeza de fazer o mal e criar o hábito, que aí criou o desejo. Então, como é que funciona agora? A gente quer fazer o bem, mas sente vontade de fazer o mal. Tá feita a guerra, né? Por isso que a gente vive esse conflito interno. E agora, então, você tem que, além de fazer o correto, você tem que eliminar e lutar contra o desejo do mal. É o pior tipo de espírito que tem. Eu sinto dizer a todos que nós acabamos nos tornando o pior tipo de espírito. A gente criou o desejo do mal. Mas não tem outro caminho agora. Depois que já fez a burrada, não adianta agora se queixar, chorar, se revoltar. O que que a gente tem que fazer? Trabalhar para eliminar o desejo do mal. Para isso, o espiritismo, né? Para isso, os bons espíritos, para isso, o estudo das virtudes. Agora, se você está com o desejo do mal e ainda está alimentando, se pelo menos você está lutando contra o desejo do mal e não está mais aumentando o mal, já está, olha, já deu um grande passo. Agora tem gente que ainda está aumentando e alimentando, mas aí vai se lascar mais ainda. Vai vir mais sofrimento, dificuldade, até que para. Você tem que primeiro parar de fazer o mal. Ah, eu sinto vontade. Não, tudo bem. Sentir vontade, você vai sentir porque você ficou muito tempo fazendo mal. Mas só de você parar de fazer o mal já é um grande avanço. Pare de fazer o mal. Ah, mas eu sinto. Tá, calma. O sentir é mais demorado para mudar. Você vai ao longo do tempo até mudar, né? Então se preocupe primeiro com a ação. Depois você vai trabalhando no interior, né? E vai demorar, né? Vai demorar porque foram muitas encarnações fazendo mal. Lá. Muito bom. Eu acho que eu posso usar como exemplo, de novo, né, algo bem material, a pessoa que ela, vou pegar aqui, que ela vive constantemente pensando em sexo, pornografia. Então, o pensamento dela é esse, né, esse desejo, esse pensamento contínuo, e aí tudo gira em torno disso, ela não vê uma outra perspectiva de vida a não ser isso, e isso se tornou então um vício, se tornou um hábito. Essa analogia poderia, né? Aí vocês podem pegar isso e levar para o lado do assassínio, do roubo, da corrupção, enfim, poderia pensar assim, Michel? É para qualquer vício. Tu citou aí o exemplo da questão do sexo, mas é para qualquer coisa. Vício é vício, entendeu? Tem pessoa que, por exemplo, tem gente que vai ter o vício da maledicência, da fofoca. E digo mais, ó, os vícios materiais são os mais fáceis, porque depois que você está fora do corpo, não tem mais o corpo alimentando aquele vício.
Então, para a alma, os vícios materiais são os mais fáceis. Ah, é difícil para a gente agora que a gente está no corpo, mas depois é mais fácil de se livrar, porque você não tem mais o corpo para ficar alimentando. Agora, os vícios da alma, esse você carrega para sempre, enquanto você não desfizer. E claro que o vício o vício do corpo começa pelo vício da alma, né? O vício do corpo começa pelo vício da alma, geralmente, a maioria das vezes. Então, se você tratar também da alma, você começa a aliviar os vícios do corpo. Claro que o vício do corpo você não trata só tratando a alma, porque tem gente que precisa de remédio, química. Então, tem gente que tem, por exemplo, tu citou um exemplo, mas pega sexo, bebida, cigarro, comida, são exemplos de coisas que podem ser viciosas, que tem gente que vai precisar de remédio. E se a pessoa precisar e tiver, use, porque às vezes só usando a força da alma não consegue. Algumas conseguem, outras não. Porque mas o problema é esse, você tem que chegar a um ponto em que você ataque a raiz, os espíritos vão dizer. A raiz sempre é na alma, né? Você tem que descobrir a origem que desencadeou aquele vício, para você atacar a raiz que está alimentando ele. É parecido com o que a psicologia tenta fazer, só qual é o problema da nossa psicologia? Que ela é materialista. O espiritismo vai além. O espiritismo vai mostrar que há um problema na alma. Então, claro, se você está no corpo, você trata. Não, assim, ó, uma coisa, já que tu tratou dos vícios, que é importante de falar, porque a gente não sabe as pessoas que estão nos vendo. Há muitos vícios e há muitas pessoas que só com a força de vontade da alma não vão vencer os vícios. Então, se você acha que se você vai vencer determinados vícios só lendo as obras espíritas ou só vendo as lives e usando a força de vontade, esqueça. Há vícios que a pessoa não vai conseguir, ela vai precisar de ajuda médica, inclusive. Então, jamais deixe de procurar a ajuda necessária. Porque daqui a pouco a gente passa uma ideia que só a vontade basta, e isso não está em Kardec, que só a vontade basta, e, e a pessoa fica sofrendo por anos. Mas você pode usar da vontade para conseguir auxílios que fortaleçam a sua vontade. Então, são estratégias para você vencer o vício. Por exemplo, uma das estratégias que a gente aprende é trocar. Você troca aquela ocupação do vício por outra ocupação saudável. Isso é um ótimo exemplo. Você evita coisas que lembrem o vício. Percebe? Então, se você não dá, a pessoa não tem a força suficiente para encarar o bicho e não vai aguentar, evita o bicho, né? Você tem que ser inteligente. Ah, não, eu aprendi com o espiritismo que eu tenho que ter boa vontade. Daí a pessoa vai lá no meio do vício e diz assim: não vou sentir vontade do vício. Não, vai sentir sim. Você está sendo ingênuo. Tem gente que interpreta mal a ideia da vontade no espiritismo. Então você tem que usar a vontade para saber driblar os seus vícios, né? E se você não tem força para diretamente atacar, você cria subterfúgios. Eu vou ir lá e lá vai ter algo que vai me despertar meu vício? Não vai. Eu vou olhar uma coisa que vai despertar o meu vício? Não, olha. Aí, se um dia você tiver a força suficiente para olhar e mesmo assim não cair, ótimo, você já deu um avanço maior ainda, que é quando você supera totalmente. Mas no início, para atacar o vício, você tem que saber, você tem que saber a sua força. Se você tentar ter mais força do que você tem, você também vai sofrer muito e não vai resolver o problema. Isso tudo está no livro dos Espíritos. A gente ainda vai estudar, mas vai demorar, que é lá na terceira parte, lá no final da terceira parte, mas nós vamos ver isso também. Então não seja ingênuo achar que só com a força de vontade você vai resolver tudo. Há coisas que você vai evitar, fugir, tem coisas que você vai fugir, porque senão pode acontecer algo pior. Você vai evitar.
Você não vai comprar, não vai olhar, não vai se aproximar. Por isso que é o autoconhecimento. Cada um vai ter que ir descobrindo, né? Cada um vai ter que descobrir em si o que que pode encarar, o que que pode atacar agora ou pode deixar para depois. Cada um vai ter que. Por isso que é individual. A gente dá as recomendações gerais, né? E eu penso que os pequenos exercícios, né, como você observar pequenos detalhes, eu estava até comentando com um amigo, na verdade ele comentou comigo, ele falou, Laura, aqui, por exemplo, aqui nós temos uma avenida que é central, ela corta toda a cidade, que tem o DRT. Né? E ele falou assim, Laura, às vezes eu estou descendo, e eu tenho que descer essa avenida toda, que chama Leopoldino de Oliveira, e tem hora que dá vontade de entrar na faixa do ônibus e ir embora para render o trem, mas aí eu falo assim, opa, eu não posso, é errado. Eu falei, ó, tá vendo? Já tá ótimo, né? Você poderia muito bem arrumar uma desculpa qualquer e falar assim, não tem ninguém olhando, estou atrasado, enfim, ir embora, né? Então, acho que esses pequenos detalhes também pode ajudar, porque é um exercício, né, Michel? Eu estou estudando isso agora, então tá um pouco vivo na minha cabeça o assunto, porque o nosso estudo interno lá, a gente vai estudar as virtudes, né? Então, o nome disso é praticar abnegação. Os espíritos vão chamar. O que que é praticar abnegação? Como é que você começa? Você começa pela ação. Você não muda o sentimento. Assim. Então você começa, eu sinto vontade, mas não faço. Começa assim. Que nem tu citou esse teu amigo. Ele sente vontade, mas não faz. Já é o primeiro progresso. É a virtude mínima que os espíritos dizem, que é o esforço contra o mal pendor. Então você sente vontade e não faz. Mas aí a vontade, ela vai inflando. Que, na verdade, o termo certo é desejo, né? O desejo vai. Você diz não para ele, ele incha. Aí ele vai ficando mais forte. Bom, nessas horas, aí você precisa saber fazer coisas para. Porque daqui a pouco o desejo está tão forte que se você encarar ele sozinho, você perde a batalha, né? Então você diz assim: olha, é que nem quando a gente tá de dieta, né? Tá de dieta, daí vai fazer o quê? Vai numa pizzaria, numa churrascaria? Ah, não. Aí tá pedindo, né? Vai chegar lá, a hora que sentir o cheirinho da comida, o desejo vem que nem um tsunami. Então não vai, né? Tá, então tu não vai, porque eu digo assim, se eu for, o desejo vai ser mais forte que a minha vontade. Então são maneiras de você driblar. Você não provoca o desejo. Kardec vai dizer nas questões lá que qual é o nosso problema? O problema é que a gente alimenta o desejo. A gente alimenta o desejo e daí depois se arrepende da ação. Mas você alimentou o desejo. É que nem a pessoa quando tá triste. A pessoa quando tá triste, ela faz o quê? Coisas para alimentar a tristeza, né? Aí ela bota uma música triste. Daí ela fica em casa no escuro. Fica alimentando, claro. Daqui a pouco o desejo lhe toma, né? Então você tem que fazer o oposto também. Você tem que provocar novos desejos para substituir os desejos antigos. Porque se você só tentar encarar o desejo de frente, muitas vezes ele vai ser mais forte. Então você não vai, você não olha, você não faz, e você substitui por outras coisas. Por isso que tem gente que tinha algum vício, daí a pessoa desenvolveu a paixão pelas artes, pelo esporte, pelo conhecimento. A pessoa substitui. Porque se você ficar com a cabeça vazia, ah, não, vou ficar com a cabeça vazia, vou enfrentar o sentimento e vai perder a batalha. Então tem que saber a hora de correr, de se esconder, de provocar uma outra emoção. Tá com uma emoção muito forte gritando dentro de você, provoca outra. E não acessa aquilo que vai provocar aquela que está lhe incomodando. Tem que mudar, né?
E é por isso, inclusive, que conviver com outras pessoas auxilia, né? Se as outras pessoas ajudarem. Agora, se a outra pessoa também ajuda a alimentar, aí se soma, né? Então, essas questões são importantíssimas, a gente devia estudar mais elas no meio espírita. Isso tudo está no livro dos Espíritos, está nas obras de Kardec, né? Aliás, o próximo livro do Cosme vai ser sobre isso, né? Acho que vai sair agora no meio do ano, que é fundamental. Isso que a gente está tratando agora é o que a gente mais quer, né? Aprender a saber controlar os desejos e não ser escravo deles, Laura. É aquela fórmula Santo Agostinho, né, é muito importante, né, para a gente poder se conhecer, que é somente se conhecendo você vai entender as suas fraquezas, a sua força, como lidar, como fugir, como você bem lembrou, né? A hora que eu posso fugir, a hora que eu posso encarar, tem que se conhecer. Não tem como. Mas é isso. Bom, pessoal, foi encerrado esse assunto, progressão dos espíritos. Então, mais uma vez, você que está chegando agora, vá na playlist aqui do canal Estudar Kardec, vá na playlist do Kardec Tube, você vai encontrar esses estudos lá, tá? Todo o tema progressão dos espíritos, como os demais temas já tratados no livro dos espíritos aqui por nós, você vai encontrar lá, tá? Então, fique à vontade, veja quantas vezes você quiser. O que a gente pede é o apoio, né? Curtindo, comentando, compartilhando e lembrando que o Kardec Tube conta com a ajuda, com o apoio de vocês, se tornando membro, se tornando amigo do Kardec Tube, para que você possa participar do estudo às sextas-feiras, lá no Kardec Tube, o estudo do Livro dos Médiuns, tá certo? Michel, obrigado mais uma vez, meu irmão, obrigado, pessoal, você que está chegando agora, mais uma vez também, obrigado, e nos vemos amanhã, às 14 horas, lá no Kardec Tube. Um abraço a todos. Michel. É isso aí, eu que agradeço ao Laura, agradeço a todos que estiveram aqui. E segunda que vem vamos estudar anjos e demônios, né? Outro assunto interessante. E amanhã, às 14 horas, estamos ao vivo no Kardec Tudo para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa noite a todos.